A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o perdão, a misericórdia, a proteção, os livramentos de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, pedir a proteção de Deus, o milagre, o agir, o mover, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade de orar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo a Deus sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Jesus, o Salvador, o Senhor, o Mestre, o Todo-Poderoso, a rocha inabalável. Jesus, o bom pastor que deu a sua vida para salvar as ovelhas. Amados, Jesus ele veio para trazer uma palavra de fácil entendimento. Hoje, nós vemos muitas denominações religiosas, muitas religiões tentando dificultar, tentando trazer uma palavra difícil aonde muitas pessoas não conseguem entender. Mas Jesus ele disse: e eu trarei uma palavra de fácil entendimento, aonde todas as pessoas irão conseguir entender. Simples. E nós vemos o homem, as denominações religiosas, complicando esta palavra. Por isso que nós vemos tantos pensamentos, ideias, entendimentos diferentes da palavra. Aonde nós vemos tantas nações religiosas, cada uma com a sua interpretação, cada uma com a sua visão, cada uma com a sua ideia do que é o certo e o errado. Cada um com o seu entendimento. Não é assim que nós vemos? O que pode ser certo em um lugar pode ser errado em outro. O que pode ser permitido em um lugar pode ser proibido no outro. Mas o ensinamento de Jesus, a visão de Cristo na salvação das almas, do perdão, na misericórdia, no amor ao próximo, no perdoar, no amar, no orar. A visão de Cristo será tão difícil? Será tão complicado assim? Se ele disse que traria uma palavra, um ensinamento de fácil entendimento,
Por que nós vemos tantas e tantas complicações e contrariedades de cada um ensinar? São milhares de ensinamentos em milhares de religiões na Terra. São dezenas e dezenas ou centenas de denominações cristãs evangélicas, e cada uma com um tipo de palavra de ensinamento. Mas Jesus, são centenas de Jesus ou um só Jesus, Cristo de Nazaré, o Filho do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Jesus deixou um ensinamento ou centenas, aonde ele disse que viria falsos messias, profetas, mestres. Paulo também avisou, o apóstolo Paulo, que pessoas iriam querer ouvir aquilo que elas querem e teriam comichão nos ouvidos para a sã doutrina. Hoje nós vemos muitos e muitos tipos de ensinamentos. Alguns idólatras, ocultistas, supersticiosos. Alguns tipos de ensinamentos nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Algumas nações têm alguns ensinamentos de Jesus misturado com práticas que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vemos muitas denominações religiosas, uma verdadeira salada de frutas, misturando cristianismo com ocultismo, com superstição, com idolatria, com heresias. Porque hoje uma parte de várias denominações religiosas se preocupam com o resultado. Os meios não interessam para muitos. Apenas o resultado. E muitas pessoas também se preocupam apenas com o resultado. Os meios não interessam. Quantas pessoas que batem na porta errada, na porta do inimigo, atrás de algum ou de alguma bênção ou cura, prosperidade, resultado na sua vida amorosa, e batem em portas erradas, porque estão apenas atrás do resultado. Os meios não interessam. Interessa como eu vou conseguir. O importante é conseguir. E assim nós vemos pessoas, muitas vezes, quando querem o financeiro, fazendo pactos, trabalhos no ocultismo, e muitas vezes nem se importando que um dia terão que pagar, um dia serão cobrados pelo inimigo. Muitos vão dizer: ah, pastor, eu paguei um valor X para uma pessoa que fez o trabalho, já paguei. Você pagou para aquele que fez,
mas terá que pagar para aquele que realizou o que você pediu. Aquele também vai te cobrar. Quando Deus dá algo para nós, é de graça. Deus não vai te cobrar. O inimigo, sim, esse vai cobrar. Um dia ou menos dia, alguém vai pagar aquilo que ele realizou. Mas muitos não estão preocupados com os meios, apenas com o resultado. E assim nós vivemos num mundo que o importante para muitos é o resultado. Os meios não importam. Em muitas nações religiosas, muitos estão preocupados, até em denominações evangélicas, estão preocupados com o resultado, aquilo que dá certo, o pragmatismo. E muitos ficam copiando estratégias, métodos que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo e com a doutrina dos apóstolos. Copiam práticas, muitas vezes idólatras, ocultistas, práticas que nasceram no ocultismo, nas trevas. Se nós olharmos para várias práticas como correntes, aonde começou a origem de fazer correntes? A prática do círculo, aonde começou a prática do círculo? Quem começou no mundo espiritual a fazer a prática espiritual do círculo? Das sessões, dos descarregos, das fogueiras, do corpo fechado, aonde começou estas práticas, aonde nasceram estas práticas. Pessoas não se preocupam com a origem, com os meios, o importante é o resultado. Hoje, se você perguntar para onde tem estas práticas, eles vão dizer: não, esta prática é uma bênção. É uma bênção. Quantas pessoas contando testemunhos que receberam bênçãos através de objetos, de amuletos. Através do amuleto tal, da campanha tal, eu recebi a bênção tal, o milagre tal. Através da imagem tal, do ídolo tal, eu recebi a bênção tal, o milagre tal. E isto nós vemos diariamente acontecer, porque o importante para muitos não é os meios, apenas o resultado. Se o resultado está bom, a origem, da onde veio, não interessa. E muitos vão dizer: ah, pastor, nada a ver da onde veio. Está sendo usado para Cristo, está sendo usado para Deus. A Bíblia é clara em dizer que nós devemos buscar as armaduras de Deus. As armaduras da luz, não das trevas. A igreja não precisa imitar as práticas do diabo. Nós temos Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos a palavra de Deus. A igreja primitiva, ela crescia pelo poder da palavra e pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vemos muitos ventos de doutrinas,
muitos tratando Jesus como um Deus menor, como um Deus insignificante, tratando Jesus como um Deus inferior, tratando a antiga aliança como superior à nova. Por isso que precisam ir lá na antiga aliança e trazerem a observância de alimentos, de dias, de pagamentos e de roupas para suas denominações religiosas como doutrina de salvação. Na teoria dizem que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas se usar a roupa tal, você é um mundano, vai para o inferno. Se comer o alimento tal, é um impuro, vai para o inferno. Se não guardar o dia tal, você vai para o inferno. E se você não pagar isso, você é um ladrão e vai para o inferno. Na prática, é totalmente diferente da teoria. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática, nem Jesus tem o poder para repreender tal coisa. Na teoria, pregam: e o Pai me deu todo o poder no céu e na terra, todo o poder. Amados, pessoas estão cansadas de ver pregadores pregar que nem Cristo pode repreender o gafanhoto, o devorador, o migrador, nem ele pode. Mas se ele é todo poderoso, por que não pode? Porque, na teoria, para eles, Jesus é o todo poderoso, mas na prática, não. Nós vemos religiões, falsas religiões, pregam Jesus na teoria, mas na prática se desviam. Porque o importante para muitos é o resultado. Como um pastor, ele falou algo interessante que outro pastor falou para ele: você prega o certo sobre Jesus, mas não dá certo. Porque, amados, para muitos o que interessa é encher as congregações, encher as denominações religiosas. Este é o que dá certo para muitos. E às vezes, você pregar contra o sistema religioso, pregar contra as congregações de teorias e não de prática, que ensinam seus ensinamentos e não os ensinamentos de Cristo, muitos não vão gostar. Assim como tinha os fariseus na época de Jesus, ainda continua tendo os fariseus nos dias de hoje. Que querem matar os ensinamentos de Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré. Querem sufocar. E muitos vão te chamar de desigrejado, endemoniado, desviado, rebelde, que não aceita ser liderado. É um leque de elogios. Você é um desigrejado, você é um endemoniado, desviado, rebelde. A primeira coisa
que vão te dizer, chamaram Jesus de rebelde, de Beelzebu, que quer dizer chefe dos demônios, porque Jesus pegou um grupo de pessoas, de alunos, e começou a ensinar. Então Jesus, na época, ele era o quê? Um rebelde. Não aceitou a liderança religiosa, um desviado. Se desviou do sistema fariseu. Desigrejado, já não congregava mais com eles. Não compartilhava mais com os pensamentos deles. Era contrário. E hoje acontece também com pessoas que não concordam com o sistema religioso. Não estou dizendo que a pessoa não deve congregar sim, deve participar da ceia do Senhor sim, deve orar junto com os irmãos, deve ter tudo em comum, sim, como diz na igreja primitiva de Atos. Mas eles obedeciam a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque os apóstolos sim ensinavam os ensinamentos de Cristo. Como diz em Mateus 28:18, e hoje nós vemos uma igreja amesclada com vários ensinamentos pagãos e ensinamentos da antiga aliança, colocando como superior aos ensinamentos da nova aliança. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que as pessoas venham entender que Jesus trouxe uma palavra de simples entendimento. Ele é o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso, a rocha inabalável, o mediador entre Deus e os homens, o intercessor vivo, o advogado. Ele é tudo para aqueles que querem Ele como mestre, como Senhor, como pastor, como Salvador. Que aceitam Jesus como Ele é. Que Deus abençoe a todos neste domingo. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos. Que Deus venha curar, salvar, libertar, transformar vidas. Que Deus venha nos guardar debaixo da sua proteção, dos seus livramentos. Que todas as obras do diabo venham ser queimadas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus venha abençoar a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos, que Deus venha abençoar as famílias. Oramos pela paz na terra, oramos uns pelos outros, irmão por irmão, igreja por igreja, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, do Deus de Israel. Não parem de crer no Senhor Jesus Cristo na prática. E não apenas na teoria, que venhamos ser uma igreja de prática. Como diz o apóstolo Paulo, que não seja apenas palavras, mas poder de Deus na prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.